Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Hoje quero conversar com você sobre um tema que toca profundamente a alma de todos nós, encarnados e desencarnados. A reencarnação compulsória, aquela que não escolhemos livremente, mas que nos é apresentada como necessidade imperiosa para nosso próprio bem. Você já se perguntou por que algumas almas retornam à carne sem o pleno uso de sua vontade? Por que existem espíritos que precisam reencarnar de forma obrigatória, quase que conduzidos pelas mãos da providência divina? Essa questão nos leva a refletir sobre os mistérios da justiça divina e sobre o quanto ainda desconhecemos dos desígnios do Pai Celestial. Quando Chico Xavier nos transmitia as mensagens dos espíritos superiores, ele frequentemente abordava temas que mexiam com nossa compreensão sobre livre-arbítrio, justiça e misericórdia. E a reencarnação compulsória é um desses temas que nos desafia a enxergar além das aparências, além do véu que separa o mundo físico do espiritual. Muitos se perguntam, se Deus é amor, por que obrigaria um espírito a reencarnar? Não seria isso uma contradição com o princípio do livre-arbítrio que tanto prezamos na doutrina espírita? A resposta, meu querido irmão, minha querida irmã, está justamente na compreensão mais profunda do que é o amor divino e de como a misericórdia se manifesta. Vamos mergulhar juntos neste mistério sagrado, com o coração aberto e a mente disposta a compreender os desígnios da espiritualidade maior. Para compreendermos a reencarnação compulsória, precisamos primeiro relembrar o que nos ensina a doutrina espírita sobre o livre-arbítrio. Kardec nos esclarece que somos dotados de liberdade relativa, não absoluta. Nossa liberdade cresce conforme evoluímos moralmente e intelectualmente. Um espírito que ainda está preso a vícios, a comportamentos destrutivos, a padrões de sofrimento autoimposto, não possui a mesma clareza de escolha que um espírito já iluminado pela compreensão das leis divinas. Imagine por um momento uma criança pequena que insiste em brincar próximo ao fogo. Ela não compreende o perigo real que corre. O que faz um pai ou uma mãe amorosa? Afasta a criança, às vezes até contra sua vontade momentânea, porque sabe que aquilo é necessário para sua proteção. A reencarnação compulsória funciona de maneira semelhante. Não é um castigo, mas um ato de amor e proteção da espiritualidade superior. Chico Xavier, através das comunicações que recebia, nos revelou que existem espíritos que, após o desencarne, permanecem tão presos às paixões terrenas, aos vícios, aos ódios, aos ressentimentos, que se tornam incapazes de progredir no plano espiritual. Eles ficam estagnados, sofrendo intensamente, muitas vezes sem nem perceber que já não habitam mais um corpo físico. Alguns se tornam obsessores de seus desafetos, outros vagam em zonas de sofrimento no mundo espiritual, alimentando ainda mais suas próprias dores. Nesses casos, a reencarnação compulsória se apresenta como um recurso terapêutico. É como se a espiritualidade superior dissesse: meu filho, minha filha, você não está conseguindo avançar por aqui. Precisa voltar à escola da carne, onde terá a oportunidade de recomeçar, de reaprender, de se libertar desses grilhões que você mesmo criou. Não é uma punição, mas uma chance renovada de reconstrução. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 258, nos apresenta que a reencarnação pode ser imposta como expiação. Mas precisamos entender o termo expiação não como vingança divina, mas como oportunidade de reparação. É a chance de corrigir erros, de reequilibrar energias, de aprender lições que não foram compreendidas anteriormente. O espírito que reencarna compulsoriamente não está sendo castigado, está sendo amparado em sua jornada evolutiva. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier,
nos ensina que muitos espíritos, ao desencarnar, percebem claramente os erros que cometeram e desejam ardentemente repará-los. Porém, nem sempre possuem a estrutura espiritual necessária para fazê-lo imediatamente no plano espiritual. Nesses casos, a reencarnação se torna não apenas compulsória, mas desejada pelo próprio espírito que, em um momento de lucidez, reconhece sua necessidade. Existem também situações em que a reencarnação compulsória está ligada a compromissos assumidos antes mesmo do nascimento. Espíritos que falharam em missões anteriores, que abandonaram tarefas importantes, que causaram grandes sofrimentos a outros seres, podem precisar retornar rapidamente para cumprir o que ficou pendente. Nesses casos, a compulsoriedade não anula o livre-arbítrio do passado, mas é consequência dele. Foi o próprio espírito que, em algum momento de sua trajetória, fez escolhas que geraram essas necessidades. Outro aspecto fundamental que Chico Xavier nos revelava é que a reencarnação compulsória pode estar relacionada com a lei de causa e efeito. Se um espírito gerou sofrimento intenso para outros seres, ele precisará vivenciar situações que o façam compreender a dor que causou, não como vingança cósmica, mas como pedagogia divina. Como podemos aprender sobre compaixão se nunca experimentamos a dor? Como podemos valorizar a vida se nunca enfrentamos limitações? A reencarnação compulsória, nesses casos, é um mergulho profundo na experiência humana para que o espírito amadureça. É importante destacarmos também que a compulsoriedade não significa arbitrariedade. Existe toda uma organização espiritual que avalia cuidadosamente cada caso. Espíritos superiores, mentores, guias espirituais, todos trabalham em conjunto para determinar o melhor caminho para aquela alma. São considerados o nível evolutivo do espírito, suas necessidades específicas, os débitos que precisa resgatar, as lições que precisa aprender. Tudo é feito com amor, com cuidado, com planejamento minucioso. Meu querido irmão, minha querida irmã, se esta mensagem está tocando seu coração, se estas palavras estão fazendo sentido para sua jornada espiritual, eu te convido a deixar seu gostei neste vídeo, a se inscrever em nosso canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, você receberá cada nova mensagem que compartilharmos aqui, cada ensinamento que possa iluminar ainda mais seu caminho. Sua participação fortalece esta corrente de luz e amor que estamos construindo juntos. Faça parte desta família espiritual. Chico Xavier também nos alertava para um aspecto consolador da reencarnação compulsória. Ela sempre vem acompanhada de recursos espirituais para que o espírito tenha condições de cumprir sua jornada. Mesmo que a reencarnação seja obrigatória, o espírito não é abandonado. Ele recebe a assistência de mentores espirituais, é colocado em famílias que, mesmo com todas as imperfeições humanas, oferecem o ambiente necessário para seu aprendizado. Muitas vezes, espíritos amigos reencarnam junto, formando grupos de apoio mútuo. Há também casos em que a reencarnação compulsória está relacionada a processos de cura profunda. Espíritos que desenvolveram perturbações mentais graves no plano espiritual, devido a culpas excessivas, traumas não resolvidos, fixações mentais doentias, podem precisar do esquecimento temporário que a reencarnação proporciona. Ao renascer, o véu do esquecimento permite que comecem uma nova página, sem o peso esmagador das memórias que os aprisionavam. É uma misericórdia divina permitir esse recomeço. André Luiz, outro espírito que muito comunicou através de Chico Xavier, descreve em suas obras, especialmente em Nosso Lar e livros subsequentes, como funcionam as colônias espirituais que preparam os espíritos para a reencarnação. Ele mostra que existe todo um processo educativo, mesmo para aqueles que reencarnarão compulsoriamente.
São oferecidas instruções, orientações, preparação psicológica. O objetivo é sempre maximizar as chances de sucesso daquela nova experiência terrena. Mas você pode estar se perguntando, e quanto ao sofrimento? Se a reencarnação é compulsória, o espírito não sofrerá ainda mais ao ser forçado a algo? A resposta que os espíritos superiores nos dão é que o sofrimento maior está justamente na estagnação espiritual. Um espírito preso em zonas inferiores do plano espiritual, sem perspectiva de progresso, vivendo em ambientes de dor e escuridão, sofre infinitamente mais do que se estivesse reencarnado, mesmo em condições difíceis. A reencarnação, mesmo compulsória, é sempre uma porta de saída do sofrimento, nunca uma entrada nele. Kardec nos ensina que a reencarnação é sempre progressiva. Mesmo quando voltamos para espiar, para aprender lições duras, estamos avançando. Cada experiência, por mais dolorosa que seja, acrescenta algo ao nosso patrimônio espiritual. Não existe reencarnação inútil, não existe vida desperdiçada aos olhos de Deus. Tudo tem propósito, tudo tem sentido dentro do grande plano evolutivo. É fundamental também compreendermos que a reencarnação compulsória não retira do espírito a possibilidade de fazer boas escolhas durante a vida terrena. Mesmo que o retorno tenha sido obrigatório, uma vez encarnado, o espírito volta a ter seu livre-arbítrio ativo para fazer escolhas no dia a dia. Pode escolher o bem ou o mal, pode optar por aprender as lições ou resistir a elas, pode buscar sua reforma íntima ou permanecer nos mesmos padrões. A compulsoriedade está no retorno, não nas escolhas cotidianas. Chico Xavier nos transmitia também que muitos espíritos, após completarem uma reencarnação que inicialmente foi compulsória, agradecem imensamente aos mentores espirituais que os conduziram de volta à Terra. Percebem, com clareza cristalina ao retornar ao plano espiritual, o quanto aquela experiência foi necessária, o quanto cresceram, o quanto se libertaram de prisões antigas. A gratidão substitui qualquer ressentimento que pudesse ter existido. Outro ponto importante é que a reencarnação compulsória não é privilégio apenas de espíritos muito atrasados. Mesmo espíritos já razoavelmente evoluídos podem passar por essa experiência se, por algum motivo, desviaram-se gravemente de seu caminho. Um momento de fraqueza, uma escolha desastrosa, um uso indevido de conhecimentos espirituais, tudo isso pode gerar a necessidade de um retorno rápido e compulsório à experiência física. A lei é igual para todos. Emmanuel nos ensina que devemos olhar para nossa própria existência e nos perguntarmos: quantas das circunstâncias que vivo hoje foram realmente escolhidas por mim antes de nascer? Quantas são consequências de ações passadas? Essa reflexão nos ajuda a desenvolver humildade e aceitação. Em vez de nos revoltarmos contra as dificuldades da vida, passamos a compreendê-las como oportunidades de crescimento, como ajustes necessários em nossa trajetória. A reencarnação compulsória nos ensina também sobre a paciência de Deus. Quantas vezes precisamos voltar à Terra para aprender uma mesma lição? Quantas oportunidades recebemos? A misericórdia divina é infinita. Mesmo quando erramos repetidamente, mesmo quando caímos nas mesmas armadilhas, somos acolhidos novamente e recebemos mais uma chance. Não existe condenação eterna, não existe espírito perdido para sempre. Todos somos filhos amados do Pai Celestial. Todos temos a garantia de que chegaremos à plenitude evolutiva. Reflita comigo, meu irmão, minha irmã. Se você soubesse que antes de nascer passou por um processo de preparação espiritual, que escolheu ou foi direcionado para esta família, para estas circunstâncias, para estes desafios específicos, como isso mudaria sua forma de encarar a vida? Como isso transformaria sua maneira de lidar com as dificuldades?
A compreensão da reencarnação, seja ela voluntária ou compulsória, nos dá uma dimensão totalmente nova do significado da existência terrena. Chico Xavier viveu essa compreensão profundamente. Sua própria vida foi um testemunho de aceitação e aproveitamento máximo das oportunidades reencarnatórias. Ele sabia que estava aqui cumprindo uma missão e a cumpriu com amor, com dedicação, com humildade. Mesmo diante de dificuldades imensuráveis, nunca se revoltou, nunca questionou os desígnios divinos de forma negativa. Aceitava tudo como aprendizado, como oportunidade de servir. Por isso, não importa se nossa reencarnação atual foi escolhida livremente ou se foi compulsória. O que importa é o que fazemos com o tempo que temos aqui. Estamos aproveitando para evoluir, estamos buscando ser pessoas melhores, estamos aprendendo a amar, a perdoar, a servir, ou estamos desperdiçando mais uma oportunidade preciosa, criando novos débitos que exigirão futuras reencarnações compulsórias? A doutrina espírita nos liberta do medo e da revolta. Compreendendo as leis que regem a vida e a reencarnação, passamos a ver tudo com outros olhos. As injustiças aparentes ganham explicação. Os sofrimentos ganham sentido. As diferenças entre as pessoas se tornam compreensíveis. Cada um está em seu próprio degrau evolutivo. Cada um carrega suas próprias histórias, seus próprios débitos e créditos. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final desta nossa conversa, mas espero que ela seja apenas o início de uma reflexão profunda em seu coração. A reencarnação compulsória não é um mistério para nos assustar, mas para nos ensinar sobre a infinita misericórdia divina. Mesmo quando precisamos ser conduzidos de volta à experiência terrena, é sempre por amor, sempre visando nosso bem maior, nossa evolução. Que possamos olhar para a nossa vida atual com gratidão, independentemente das circunstâncias. Estamos aqui porque precisamos estar, seja por escolha consciente ou por necessidade evolutiva. E enquanto estivermos aqui, temos a responsabilidade sagrada de fazer o melhor possível, de aprender o máximo que pudermos, de amar intensamente, de perdoar completamente, de servir generosamente. Que o exemplo de Chico Xavier nos inspire, que os ensinamentos da doutrina espírita nos iluminem, que o amor do Cristo nos envolva sempre e que possamos, ao final desta jornada terrena, retornar ao plano espiritual com a consciência tranquila de ter aproveitado bem mais esta oportunidade bendita de evoluir. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Paz e luz.